Olá, amadinho! Estamos aqui novamente para nossa revisão. Revisão da aula 39.2, que... É claro que nós vamos revisar a interpretação de texto, texto verbal e não verbal. É isso aí. E é claro que eu já iniciei essa revisão sorridente, feliz, porque olha, eu sei que você, estudante, gostou e vai continuar aí produzindo bons gêneros textuais a partir desta aula, tá bom? Vamos lá então para a revisão? De olho na tela. Temos aqui produção de texto, interpretação do texto verbal e não verbal, aula 39.2. Interpretação de texto verbal e não verbal. 2 exemplos, que aqui o primeiro, classificando como texto híbrido, é um texto misto, porque tem presença de palavras e imagem. Aí você vai usar a sua imaginação. Toda vez que você for fazer a interpretação, você vai ter que olhar o todo da imagem. Todo. Como assim, amadinha? Olha só, a mensagem. A leitura é uma viagem fantástica ao mundo do conhecimento, onde só você quer ler, tem a oportunidade de transcender. E aí? Olha a imagem, compara essa mensagem com a imagem, visualiza. O que nós temos aqui? Duas crianças, duas pessoas, dois elementos. Que tá fazendo o quê? Tem uma árvore, gente, ó, parece que tá ventando. Olha só os livros subindo, te dando asas, amadinhos. Vontade de transcender, né? É tanto que você vê ali que é o que nós estamos conceituando aí no texto verbal. A leitura é uma viagem fantástica. E eu sei que você também já passou por essa experiência. Tanto é que você está na obra A Marca de uma Lágrima. E com certeza já passou por essa sensação. Quando você aí se envolveu, né? Na raiva com o Cristiano. Que esse Cristiano, meu Deus, não consegue observar, prestar atenção na Isabel. Não é isso? Pois é. Então, a leitura tem esse poder, né? Esse mistério, e só sente, só passa por essa sensação quem é leitor, né? Quem se permite, quem tem essa habilidade, como nós vimos no início da aula, porque isso é um dom. Mas se você não tem dom, pode deixar isso para lá, Madinha? Bom, eu não tenho dom para leitura, como é que fica? A gente tem que começar a praticar. Aí você vai começa com pouco, pode ser com jornal, uma crônica de jornal. Olha só, você pode fazer como aqui ao início. Exato. Pequenos textos, né? Você gosta de futebol? Quer saber quanto tá o Vascão aí, se ele desceu aí, ou se ele tá bem na fita, se ele já vai estar aí fazendo as próximas jogadas, fazendo goleadas, quer saber a classificação? Vai lá então, começa com pequenos textos, né? Tranquilo. Mas aí você, beleza, quer saber quanto está a arroba do boi? Quer saber se subiu ou se a soja é que está agora em primeiro lugar, ou o café. Então você vai lá para aquela leitura onde vai te indicar como está essa questão dentro aí da agropecuária, dentro dessa questão agroeconômica, Qual é a leitura da sua afinidade com... Escolha aquela que você quer. Professora, olha, eu gosto muito de ir à igreja, né? Não gosto nada desse tipo de leitura, leio muito a Bíblia. Não tem problema nenhum, né, Madia? Não importa nem idade, é importante. Quer me ler mais? Não. Beleza, Não tem idade pra mas ser aí bom nós temos aquele aluno da NASA que ele está o tempo todo antenado nas redes. Exatamente, já vai desenvolver também a leitura e vai começar a interpretar, vai ampliar o seu vocabulário. Beleza, então. Linguagem presente em texto. Verbal, oral ou escrita. Não verbal, visual, sonora, corporal. E mista. Verbal e não verbal também. Que você pode ver aí pelo texto a linguagem híbrida. Ok, então nós temos aqui nessa cartela
de textos, né? Vamos aqui separar. Vamos colocar aqui 1 para a linguagem verbal, 2 para não verbal e 3 para a mista. Então, vamos lá, vamos pontuar para o nosso estudante. Você já pode até também estar enumerando aí. Vamos lá, enumere. Qual aí dos textos imagéticos? A primeira imagem. Como você vai classificar? Verbal, não verbal ou mista? Esses bailarinos aí. Olha quanta habilidade, né, para fazer esse movimento, né? E por que ela falou que é bailarina? Porque eu estou fazendo a leitura. Porque está fazendo a leitura através da expressão corporal. E também porque eu tenho leitura de mundo, professora Márcia. Exatamente, né? isso ajuda E bastante. Quando eu estou na minha rede social, eu acompanho, eu já consegui ver também uma escola de dança, e por isso que eu já logo, né, fiz essa minha interpretação. Uma apresentação, isso tudo. E aqui, amado, tem um semáforo. E aí, que leitura que você dá? Opa! O sinal está fechado, é sinal que eu vou ter que parar. Como você sabe que você tem que parar? Por causa da cor vermelha. E aonde você aprendeu que a cor vermelha é para parar? Conhecimento de mundo. Ah, eu achei que era só tinha condições de fazer essa leitura, essa interpretação, quem fizesse autoescola. Não, é do dia a dia a gente vai aprendendo e vai adquirindo. Ah, legal. E assim, as observações das placas, né? Ok. Sinalizadoras. Não é Então, mesmo? vamos aqui enumerar. Então, aqui para o casal de bailarinos, nós vamos colocar Linguagem não verbal. Para E o dois semáforo? também, linguagem não verbal. E para as plaquinhas de aviso, vamos colocar linguagem mista. Então, para todas elas aqui, né? Exatamente, e linguagem verbal também. Umas que só tem Aqui, lá em né? cima, Eu vou colocar aqui só verbal. 2. Aonde mais? Esse grupinho aqui, essa aqui 2. Pronto, né? Os Essa demais. a outra é verbal. Ok. Aqui, continuando a sequência, para a questão da interpretação, que a gente vai ter que analisar também. A linguagem, amadinho. Ó, a questão do sentido, se está denotativo, se está conotativo, se é uma linguagem figurada, se está no sentido literal. Como assim, amadinho? Você sabe, quando é a linguagem denotativa, é o sentido real, o sentido do dicionário. E conotativo é o sentido figurado, tá bom? Então, você vai observar a questão do significante, mais o contexto, que é aí que você vai ver o quê? Vai ter o significado. Beleza, então chegamos aí ao final da nossa revisão e vamos juntos aguardá-los lá naquele momento, que é qual, amadinha? O momento do tirando dúvida. Muito bem, então, até lá, viu? Valeu! Estamos de volta e, é claro, para aquele momento importantíssimo, que é o Tirando Dúvidas. Vamos lá, então. Resolução da atividade de sala. Questão número 1. Na tirinha de Caco Galhardo, a palavra sentido assume duas acepções. Ó, pelotão, sentido. Sentido do quê, senhor? Vamos de novo, amadinha, vou dramatizar. Vamos lá. Você vai ser um dos dois. Vai lá. Você é o soldado, vai. Você Então, é o vamos lá. capitão. Pelotão, sentido. Sentido do quê, senhor? Ó, nas frases abaixo indica a opção em que a palavra sentido tem o mesmo significado que tem a fala do soldado. Você vai analisar, ó. Letra A, sentido com que lhe fizeram, não os procurou mais. B, sua decisão apressada não revela muito sentido. C, ninguém compreendeu o sentido de sua atitude. D, o caminho bifurca-se em dois sentidos. E, muitos escritores buscam o sentido das coisas. Simbora, aluno da NASA. E aí, vamos lá. A, B, C, D ou E? Qual o X da questão? Ó, questão
Letra E. Muitos escritores buscam o sentido das coisas. Questão 2. O livro Claro Enigma, uma das obras mais importantes de Carlos Drummond de Andrade, foi editada em 1951. Desse livro consta o poema abaixo, título Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Comando da questão. Sobre esse texto, é correto dizer que, letra A passagem do tempo acaba por apagar da memória praticamente todas as lembranças humanas, quase nada permanece. B. A memória de cada pessoa é marcada exclusivamente por aqueles fatos de grande impacto emocional, tudo o mais se perde. C. A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm importância. Essas permanecem. D. A passagem do tempo atinge as lembranças humanas da mesma forma que envelhece e destrói o mundo material, nada permanece. E. O homem não tem alternativa contra a passagem do tempo, pois o tempo apaga tudo, a memória, nada pode, tudo se perde. Após a leitura do texto, você aí vai ter que fazer a análise, né, e dizer o que está correto. Letra A, B, C, D ou E? Aonde está a informação correspondente ao texto? Olha a interpretação. No texto ou entender o que o autor do texto deixou aí pra gente? Letra C, o gabarito da questão. A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm importância. Essas permanecem. Muito bem. Questão 3. Tirinha. Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Pela fé, olha a cara da Mafalda, gente, no início da conversa e no desenrolar. Comando da questão. Assinala a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido na tirinha. Letra A. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo efeito de humor está contido na linguagem não verbal, por meio da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. B. Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que prega a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. C. Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, por meio de suas feições, em todos os quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento. D. O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. E. Susanita apresenta um discurso contrário às teorias feministas, que pregam a liberdade das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Vamos lá, comando da questão, e é claro que já chegamos ao gabarito diretamente na alternativa B. Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a liberdade das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia
que apenas reforça os padrões tradicionais, que é a questão da máquina do tricô. Exatamente, não adianta nada usar tecnologia e vai ficar na mesmice. Não vai avançar, né? Vamos lá, ó. 4. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Vamos lá então, essa tirinha é bem atual para você, principalmente aí quem gosta de estar navegando. Nós vamos ver aqui na primeira tirinha, olha quem vem lá, o HTML. E aí nós vamos ter, fala HTML, como vão as coisas? E aí, boa, e vocês? E o terceiro e aí, quadrinho? Amandinho, já falei aí, ó. Numa boa, e vocês? Olha só, HTML, eu subentendi assim, né? Linguagem aí, né, da tecnologia. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho. B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. C. Em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos diversos, está ligado de sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. D. Em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressam com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. E que possui em seu texto escrito características próximas a uma convenção face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. E aí? Qual é o X? O nosso aluno, claro, internauta, muito ligado aí, jovial, tá entendendo, interpretou direitinho a tirinha e chegou no gabarito da letra E, né, que possui um texto escrito, características próximas a uma conversão face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho, né? Beleza? Muito bem, então, assim, é claro que agora chegou aquele momento que é seu, é o momento treineiro, porque chegou a hora do Se liga no Enem! De olho na tela! E trazendo um gênero para você, é claro, o Enem sempre trazendo no item esse texto que é como um suporte para você aí no auxílio da compreensão do comando da questão, tá? Então vamos lá, é uma questão de múltipla escolha. Primeira leitura do gênero sempre, assim como você faz nas aulas da mediação tecnológica. E aí é claro que nós temos aí um texto imagético, porém com a linguagem verbal e não verbal, e aí você foca a sua interpretação para você chegar lá no seu gabarito, beleza? Então vamos lá. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Carmélias e os 3 mosqueteiros. Comando da questão. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visam. Então, estudante, você aí, treineiro do Enem, precisa entender o comando. Aqui ele só tem uma única parte, mas ele já afirma para você. Teve dúvida? Eu não sei qual é esse gênero, não consigo classificar. Como não? Se você tem ele ali expresso as duas linguagens, vai entender que esqueceu, o comando traz para você. É um cartaz publicitário, pronto. É um cartaz. E agora você só precisa entender que o comando está pedindo para você, a partir da combinação dos elementos, da construção deste cartaz, deste gênero, que é a linguagem verbal e não verbal, é que você vai procurar aí o X da questão, o comando, a resposta para essa pergunta aí para você. Letra A. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. B. Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. C. Seduzir o consumidor ao relacionar os anunciantes às histórias clássicas da literatura universal. D. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento ao clássico da literatura. E construir uma linguagem positiva do anunciante
ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Bem, pelo texto, pela imagem, pelo texto verbal e não verbal, e você fazendo essa combinação, teria que chegar no gabarito letra E, construir, né? Uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável. Quase que não... Legal, né? Então, o cartaz aí, pela construção do texto verbal e não verbal, chegava nesse entendimento, ok? E assim, caro estudante, concluímos aí a correção da atividade e agora convido você para aquele momento deleite da aula de língua portuguesa, que é o Clube de Leitura. Vamos lá, então! Clube de Leitura, unidade 2, com a obra A Marca de uma Lágrima. do autor Pedro Bandeira. Só um pouquinho do spoiler dessa... Isabel, personagem principal, acaba escrevendo lindos versos para ajudar o namoro de Rosana, sua melhor amiga, com Cristiano, seu grande amor. A morte da diretora da escola vem alterar sua vida e precipitar os acontecimentos. Beleza! Vamos encerrar esta aula? Vamos juntos? Convido você aí à leitura da mensagem. Acompanhe aí a professora Amadinha. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Vamos lá usar nossa imaginação, vamos abrir nossas asas e voar. E viajar! Valeu! Até a próxima! Até a próxima.